Pessoal, gravando aqui o segundo vídeo, né, da lista. Na questão 3 ela tem um detalhe diferente, né? Eu vou responder essa questão para que depois eu faça uma nova lista, né, com mais questões e uma parecida com essa 3 aqui, tá certo? Então vamos lá, na questão 3, o que diz? Dois termômetros, um graduado na escala Celsius e o outro na escala Fahrenheit, são mergulhados em um mesmo líquido. A leitura em Fahrenheit supera em 100 unidades a leitura em Celsius. Qual era a temperatura desse líquido? Então, ele não diz em qual temperatura você tem que calcular, né? Então você escolhe uma das duas e calcula. Só que em momento algum ele fala a temperatura de nenhuma. A única informação que ele dá é a seguinte, que já vai ser suficiente, né? A informação que ele nos dá é o quê? Que a leitura em Fahrenheit supera em 100 unidades a leitura em Celsius. Ou seja, escrevendo isso numericamente significa o quê? Que a temperatura em Fahrenheit é o que? Supera em 100 unidades a leitura em Celsius. Ou seja, o que é superar em 100 unidades? É pegar a temperatura em Celsius e mais 100. Né? Então fica assim, ó. Temperatura em Fahrenheit vai ser o quê? A temperatura em Celsius mais 100. É isso que está escrito aí. A leitura em Fahrenheit supera em 100 unidades a leitura em Celsius. Tá aqui, ó. Temperatura em Fahrenheit é a temperatura em Celsius mais 100. Como é uma conversão, a gente vai utilizar aquela fórmula, né? Vou colocar aqui. Utilizando a fórmula aqui. Isso aqui é a informação, deixa quieto aqui. Depois a gente vai utilizar. Vamos colocar a fórmula. Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Só que eu sei o que é a temperatura em Fahrenheit. O que é? Onde tem esse camarada aqui, eu vou colocar isso aqui, ó. Né? E onde é que eu tenho esse camarada aqui? Aqui. Então é só trocar. Trocando aí, olha só. Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual. No lugar da temperatura em Fahrenheit, eu vou colocar isso. Temperatura em Celsius mais 100. Não é isso? Aí no caso, menos 32, né? Dividido por 9. E esse mais 100 veio da onde? Lembra? No lugar desse camarada aqui, ó, é tudo isso aqui, ó. Ou seja, no lugar do Fahrenheit, eu coloquei esse camarada aqui, ó. O menos 32 não tinha nada a ver. Beleza? Só troquei. Vamos lá. Qualquer coisa, dá uma parada aí, pausa o vídeo e analisa o que foi feito. Beleza? O que dá pra fazer aí? Bem, dá pra fazer essa subtração aqui, né? Não é isso? Vamos fazer. Depois disso, multiplicar cruzado. Vamos lá. Então, só repetindo, né? Fazendo passo a passo para não se atrapalhar. Temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit, em Celsius de novo, né? Quanto é que é 100 menos 32? Não sei. Pega e faz a conta. Rascunho. Quanto é que é? 0 menos 2 eu não posso fazer. Lembra, conta de menos, o de cima tem que ser maior que o de baixo. Se não for, você empresta para ficar, né? Bem, vamos emprestar da frente, não tem. Então a gente vai ter que emprestar aqui da frente, né? Esse 1 aqui não vale, vai valer 0, que eu vou tirar. Esse aqui vai valer 10. Mas eu quero emprestar pro final, né? Então vou emprestar desse de novo, vai ficar com 9. E esse com 10, tá certo? Matemática básica. 8 menos 2 dá 8. 9 menos 3, 6, né? E o 0 desce. Então, 100 menos 32 dá 68. Positivo, né? Porque, ó, 100 menos 32 são sinais diferentes? São. O que a gente faz? A gente subtrai e coloca o sinal do maior, né? Então, o sinal do maior aqui, no caso, é o 100. É o mais, né? Que é o 100. Então, ficou mais 68. Tá? Opa, deixa eu só apagar aqui. Beleza, então, o que nós fizemos aqui? Fizemos essa subtração aqui, ó. E deu mais 68, tá certo? Então, continuando. Vamos lá. Dividido por 9, né?
Beleza. O que dá para fazer ainda? Nada, né? Só multiplicar cruzado. Vamos lá. Multiplicando cruzado, como é que fica? Fica temperatura em Celsius vezes 9, né? Vou colocar o 9 na frente para ficar melhor de ver. 9 vezes temperatura em Celsius. Eu fiz essa daqui, ó. Esse cruzamento, tá? Beleza? Igual a 5 vezes esse camarada aqui, ó. 5 vezes tudo que tá lá, ó. Temperatura em Celsius mais 68. Beleza? Lembra do chuveirinho? Vamos fazer aqui também, é o jeito, ó. Eu multiplicar esse com esse, depois o... Toda vez que tiver um parêntese aí, não tem jeito, tem que fazer isso. Tá? Então vamos lá, ficou só repetir desse lado aqui, né? E resolver do outro lado. 9 vezes a temperatura em Celsius vai ser o quê? 5 vezes a temperatura em Celsius. 5 vezes esse daqui, né? Mais, é o sinal que tá aqui. 5 vezes 68. Tá certo? Deixa eu ajeitar aqui para dar mais espaço. Beleza? Então o que dá para fazer aqui? Esse 5 vezes 68, né? Quanto é que dá? 68 vezes 5. 5 vezes 8, 40. Sobe 4. 5 vezes 6, 30. Dá 34. Então vamos repetir tudo de novo, né? Fazer bem passo a passo. Eu só mexi no final, então eu vou repetindo tudo até lá. Mais 340, né? Que é o resultado dessa multiplicação aqui, ó. Beleza? Então tá. O que pode ser feito ainda? Bem, quando a gente quer descobrir uma letra, né? Que no caso é essa daqui. Nós queremos descobrir o que está aqui. O ideal é que você coloque tudo que tem letra para um lado e o que é só número de outro, né? Então, já que desse lado aqui eu já tenho só letra, né? Então eu vou colocar esse camarada aqui que ainda não tem junto com ele. Então vamos lá. O 9... Opa! O 9 θc, que é a multiplicação, tá? 9 temperatura em Celsius. Esse 5 temperatura em Celsius aqui é a multiplicação, né? Ele tá colado, então ele vai junto, ele vai grudado. Como ele tá positivo aqui, né? Porque não tem sinal nenhum, então é positivo. Para que eu passe ele pro outro lado, ele tem que trocar, né? Então ele vem para cá, negativo. Aí o igual, né? E o 340 ficou sozinho. O que foi feito? Esse camarada passou para cá com o sinal trocado, né? Era mais, veio menos. Tranquilo? Beleza. Então tá. O que ainda dá para ser feito aqui? Imagina. Eu tenho 9 temperaturas menos 5 temperaturas aqui. O que dá para fazer? Se eu tenho 9 maçãs e tiro 5 maçãs, eu fico com o quê? Faz no dedo aí. 9 maçãs. Porque maçã, no caso aqui, seria isso aqui, né? 9 temperatura em Celsius. E aqui eu tenho 5 temperatura em Celsius. Eu estou usando só uma analogia, né? Se eu tenho 9 maçãs menos 5 maçãs, eu fico com... Com quanto? Com 4, né? Então ficou... Opa! Ficamos aqui com... Isso aqui vai dar 4 temperatura em Celsius. 9 temperatura em Celsius menos 5 temperatura em Celsius, vou ficar com 4 temperatura em Celsius. Tá certo? É igual a 340. Então o que dá para ser feito aqui? Eu quero deixar esse camarada sozinho, né? Só que tem esse camarada multiplicando. O que eu faço? Eu passo ele para o outro lado com a operação inversa, né? Qual é o contrário da multiplicação? Não é a divisão? Então pronto. Então ficou 340 dividido por o 4 que estava aqui, passou para cá, dividindo, né? Então o 4 que estava na frente veio dividindo. Então a temperatura, que nesse caso é em Celsius, né? Vai ser a divisão, 340 dividido por 4.
Vamos ver quanto é que dá isso. No braço. Tem que aprender a dividir na mão, porque se você for fazer uma prova, um concurso, não pode usar o telefone. E tua mente fica preguiçosa. Tem que fazer na mão. Tá bom? Então, dividir por 4 aqui. Posso começar pelo 3? Não posso, porque o 3 é menor que o 4 aqui, ó. Não pode. Então, a gente vai ter que fazer um ajuste, né? Pegar esses dois primeiros aí, ó. Pegar esses dois aqui, o 34. Aí você vai na tabuada do 4. Que número vezes 4 dá 34? Não sei. Não tem o 34 na tabuada do 4? Né? Vamos ver. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 7. Opa, viajei agora. 6 vezes 4, 24. 7 vezes 4, 28. 8 vezes 4, 32. 9 vezes 4, 36. Ou seja, tem que ser o 8, né? Porque 9 vezes 4 já passou. Então tem que ser 8 vezes 4, 36, 32. Beleza? Então vamos escolher o 8 aqui. Aqui vai dar 32. Vai sobrar 2. 4 menos 2, 2. 3 menos 3, 0. Falta baixar o 0 ali, né? O último. Agora eu quero chegar no 20 na tabuada do 4. Que número vezes 4 dá 20? Tem? Tem. Quem é? É o 5. Beleza? Então ficou 4 vezes 5, 20 e finaliza. Ou seja, 340 dividido por 4 dá 85. O que a gente está trabalhando aqui, ó? 85 graus Celsius. Tá certo? Então, essa já é a resposta final. Numericamente, com o número sim, mas vamos ver o que ele estava querendo? Só para escrever direitinho. Qual era a temperatura desse líquido, né? Tá aqui, ó. Qual era a temperatura desse líquido? Que é a pergunta. Tá aqui a pergunta. Aí você vai colocar, escreve, né? Em algum lugar aí. A temperatura do líquido Opa, ficou muito feio, né? Vamos lá. Vou tentar ajeitar aqui. Então, a temperatura do líquido era o quê? Qual foi o valor que a gente achou? 85 graus Celsius. 85. Ah, professor, e se eu quisesse saber quanto era em Fahrenheit? Ora, pega lá o valor e converte. Converte isso aqui para Fahrenheit. Como é que converte? Usa a fórmula, né? Não precisa, mas eu quero saber quanto é que era. Usa a fórmula de conversão. Coloca 85 aqui, ó. E faz o cálculo e vê quanto é que era. Beleza? Só que aqui já diz, né? Se você for fazer a conta aí, ó. Superava aqui, ó. Nessa aqui já tá dizendo, ó. Que era a temperatura em Celsius mais 100, né? A temperatura em Fahrenheit era o que? Era a temperatura em Celsius, que nesse caso é 185, mais 100. Então, ou, né? Se eu quisesse colocar a temperatura em Fahrenheit, seria 185 Fahrenheit. Já que a informação disse isso, né? Que a temperatura em Fahrenheit era a temperatura em Celsius mais 100. Tá bom? Então é isso.